O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como vinham a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabia mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água, e encheram-nos até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, estávamos celebrando domingo passado, encerrando o tempo do Natal, o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. E lembra que eu falei que o batismo marcava a vida pública de Cristo, o início da sua vida pública. Por isso que nesse domingo do tempo comum, a igreja propõe na sua liturgia da palavra justamente, por assim dizer, o início da sua vida pública e o que ele realiza, que é o milagre em Caná da Galileia. Mas antes de falarmos mesmo do Evangelho, gostaria de voltar aqui no livro do profeta Isaías, que escutamos na primeira leitura, aonde o profeta coloca aqui uma linguagem muito amorosa, a linguagem do amor, a linguagem do matrimônio, que diz que a cidade de Jerusalém, representando o povo de Israel, seria então uma cidade amada por Deus, seria uma cidade desposada pelo noivo. E lembramos que o noivo aqui, que vamos ver no Evangelho, é o próprio Cristo. Então ele utiliza essa linguagem, e por isso ele coloca que a cidade de Jerusalém não será mais chamada abandonada, não será mais chamada terra deserta, mas será minha predileta, será a bem casada, pois o Senhor agradou-se dela e por isso ela iria ser desposada. Essa linguagem do amor que Isaías utiliza aqui é justamente para representar que o povo de Israel é um povo amado por Deus. E por isso, nessa linguagem matrimonial, o Messias viria para restabelecer uma nova aliança com esse povo. E assim podemos voltar ao Evangelho. No Evangelho também se passa a história num casamento. Esse casamento acontece em Caná da Galileia. Se nós nos lembrarmos do casamento dos judeus, ele é um casamento diferente dos casamentos ocidentais, porque nós estamos acostumados com a cerimônia de casamento, depois uma noite de festa, por assim dizer. Mas para o povo judeu era diferente, tinha-se a cerimônia do matrimônio, porém se celebrava a festa durante 3 dias, era uma grande festa então naquela região,
quando acontecia essa união. Então, eles estão lá festejando, está a Virgem Maria, a Mãe de Deus, está o próprio Cristo, seus discípulos, e ali vem a faltar o vinho. O primeiro elemento que salta aos olhos é a intercessão da Mãe de Deus, Nossa Senhora, porque ela, percebendo que o vinho estava faltando, dirige-se ao seu filho e diz: eles não têm mais vinho, a fim de que o próprio filho pudesse providenciar o vinho para aquele casamento. Mas Jesus Cristo diz: mulher, minha hora ainda não chegou. Que hora é essa que Jesus Cristo está se referindo? Essa hora é a hora da cruz, a hora da sua morte, da sua entrega total, aonde de fato ele vai selar a aliança, aonde de fato ele vai desposar a sua esposa, que o profeta Isaías estava dizendo hoje na primeira leitura, aonde de fato ele vai se sacrificar, vai dar a sua vida por amor ao seu povo. Mas em obediência à sua mãe, a sua poderosa intercessão da Virgem Maria, ele acaba então providenciando o vinho para esta festa do matrimônio. Assim, o vinho que Cristo produz é um vinho muito bom, tanto é que agrada o mestre-sala. Quando aqueles que enchem as talhas e levam ao mestre-sala, o que ele diz? Primeiro todo mundo serve o vinho melhor, mas quando já estão todos embriagados, serve o vinho menos bom. E diz para o noivo: mas tu reservastes o melhor para o agora, porque de fato é esse o vinho que Cristo produz, o vinho que havia faltado. Assim, ao perceber esse milagre de Jesus nessa festa de casamento em Caná da Galileia, demonstra de fato o que o coração de Cristo, qual a intenção que estava no coração de Jesus Cristo ao vir ao mundo, justamente produzir o vinho novo. E qual era o vinho que faltava na vida do homem? A salvação. E por isso que quando ele realiza esse milagre, dando início à sua vida pública, demonstra justamente qual é a sua missão. E por isso que a igreja nos propõe este evangelho para esse tempo comum, para o início desse tempo. Por que não estamos lendo aqui o evangelho, por exemplo, de São Marcos, onde se coloca a cura do paralítico, onde se coloca o ato do exorcismo de nosso Senhor Jesus Cristo? É porque de fato quer se enfatizar que Cristo veio para nos salvar, Cristo veio para morrer por nós, veio para entregar a sua vida em amor a nós, e assim, no sacrifício da cruz, ele estabelece uma nova e eterna aliança com o seu povo, não só com o povo de Israel, mas para com todos os homens que queiram de fato se fazer parte desse pacto matrimonial. Logo, a relação que Cristo estabelece conosco é uma relação simbólica ao matrimônio, a uma eterna e nova aliança. E se nós nos lembrarmos aqui do Conselho de São Paulo, quando ele se dirige às famílias, principalmente quando nós celebramos a Sagrada Família, quais são as leituras que aparecem lá? Aonde São Paulo nos exorta que: maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Dando a sua vida por ela. E também exorta as esposas: esposas, seja solícita aos seus maridos. Então, olhando essa linguagem simbólica aqui do matrimônio, dessa liturgia da palavra, nós vemos de fato que, como Cristo se sacrificou por nós, por amor a nós, nós devemos corresponder a essa aliança, a esse pacto matrimonial, a essa nova e eterna aliança, sendo solícito nas coisas de nosso Senhor Jesus Cristo, desgastando a nossa vida nas coisas do reino de Deus. E se nós aqui repararmos bem,
todos os domingos nós fazemos memória dessa nova e eterna aliança aqui no altar do Senhor, onde, através da mão do sacerdote, se presentifica o sacrifício de Cristo, se presentifica justamente o sacrifício da cruz de nosso Senhor. E assim, ao comungarmos Jesus Cristo, estamos comungando o próprio Cristo como essa aliança de amor dele por nós. E vejamos, quando vivemos nessa eterna aliança com Cristo, parece que muitas vezes algumas pessoas passam pela experiência do abandono, aonde se passa pelo sofrimento e aí não se entende o sofrimento e diz: Cristo me abandonou, Jesus Cristo não está presente na minha vida, por conta desse sofrimento, por conta dessa dor, por conta do luto, por conta de várias coisas. Mas se nós olharmos para esse evangelho, vamos perceber que de fato Cristo nunca nos abandona. Da mesma forma que Ele produziu o vinho novo para este casamento, Ele também produz cada dia mais o vinho novo para a nossa vida. Da mesma forma que Ele deu a sua vida em amor por nós. Assim, Cristo nunca nos abandona. Nós que vivemos nessa aliança de amor com Cristo, temos que ter essa certeza. Algumas vezes, somos nós que falhamos na relação de amor com Cristo. A falha é nossa, com os nossos pecados, com as nossas iniquidades, mas a falha nunca é de Cristo, porque Ele já produziu tudo aquilo que precisamos. Então, irmãos, aqui, através dessa liturgia da palavra, que nós possamos ter um coração inflamado por Deus, um coração que de fato nos conduza a uma fidelidade a Deus, porque o matrimônio, ele vai bem através da fidelidade. Se o esposo ou a esposa vive um adultério, isso fere a essência matrimonial. E assim na nossa relação com Cristo, se nós temos um pacto de amor com Cristo, nós devemos ser fiéis a Ele. Nós devemos cada dia mais crescer na fidelidade a Deus, fugindo das ocasiões de pecado, fugindo de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então, assim, peçamos ao Espírito Santo a força necessária para que nós possamos crescer na fidelidade a Jesus Cristo. Também peçamos a poderosa intercessão da Virgem Maria que percebemos nesse Evangelho, para que nós cada dia mais, nessa aliança de amor, venhamos amar a Deus cada vez mais, porque de fato Ele já nos amou por primeiro. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs,